todas as coisas. Pai, o Senhor sabe de tudo e a gente não sabe, às vezes, o motivo pelo qual as coisas acontecem, mas nós cremos na Tua palavra, cremos que o Senhor é um Deus amoroso e que o Senhor vai entrar com a Sua misericórdia, com a Sua providência, para ajudar, Pai, esse povo, Pai. Ali tem irmãos nossos que professam a mesma fé que nós. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor cuida e cuida também, Pai, dos outros que precisam tanto de ouvir Tua palavra. Nós sabemos que muitas pessoas partiram assim rapidamente, sem conhecer o Seu Filho Jesus. Nós sabemos que esse estado é um estado que tem muita dificuldade de aceitar o Evangelho de Cristo. Então, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que eles possam ser tocados, Pai, com esse acontecimento, ao invés de revolta, mas seja tocado em acreditar que tem um Deus maravilhoso que cuida deles e que eles possam, Pai, recuperar, se reerguer emocionalmente, fisicamente, materialmente, Pai, espiritualmente, que o Senhor esteja cuidando, Pai, de todos e os que estão vivos ainda, Pai, e que possa superar, Pai, as perdas. Nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Hoje nós estamos na 10ª aula. Você pode passar, Daniel, até chegar numa parte que eu escrevi aí, a 10ª aula. Então, eu até esqueci de falar para vocês antes, porque no começo do semestre, eu e o Daniel, a gente faz todo o planejamento do ano. Então, a gente planejou 2 matérias para cada semestre. Então, a gente está fazendo por ciclo. Então, cada ciclo tem 10 aulas. Eu não sei se o Daniel vai. Acho que a dele vai passar de 10 aulas, porque ele tem um pouco mais de matéria. Mas o meu eu calculei 10 aulas para esse ciclo, e eu já ia entrar em seguida, semana que vem, já com um outro assunto. Mas como o Daniel, não sei se ele falou para vocês que ele vai viajar, e ele vai passar 2 ou 3 semanas, Daniel? 3 semanas. Então, o Daniel vai passar 3 semanas. Então, hoje, no final dessa aula, eu deixei um trabalho para vocês fazer, valendo a nota para essa matéria. Então, eu estou pensando em voltar junto com o Daniel, porque daí eu vou pegar esses 3 semanas para mim planejar também a próxima matéria e preparar material, tudo certinho. E aí eu tenho esses 15 dias também para mim poder me preparar, tá? E então vocês vão ter 3 semanas de descanso, mas quero que vocês façam esse trabalho que eu vou dar hoje, que é muito importante para o aprendizado e para o desenvolvimento de vocês, tá bom? Então, essa é a aula 10, nós estamos falando ainda de fazer. Nós aprendemos 4 pilares que podem ajudar no nosso desenvolvimento pessoal. O primeiro é aprender a conhecer. Lembra que eu falei que nós precisamos de procurar fonte segura, para que a gente possa adquirir o nosso conhecimento. E no nosso caso, a fonte mais segura é a palavra de Deus, né? Para podermos aprender a verdade, continuar na verdade. Aprender a ser. Aprender a ser tem a ver com, com todos os aspectos da nossa vida, seja ele espiritual, emocional, seja Deus, ele se importa com tudo, com o nosso físico, emocional, espiritual, e nós podemos, intelectual, então nós podemos crescer e desenvolver e ser, né? O nosso ser, ele é mais importante do que a gente fazer
do que a gente conhecer. Nós temos que ser verdadeiros filhos de Deus, que honra Deus e que ama Deus acima de tudo. Então, aprender a ser é aprender a trabalhar o nosso caráter, para ele ser parecido com o caráter de Cristo, é trabalhar o nosso temperamento, e não dar desculpa, eu nasci assim, eu sou assim mesmo, não. A gente tem que melhorar cada dia para ser mais parecido com Jesus. Então, esse aprender a ser é um processo, né? A gente viu nessas aulas que passou, que é Bíblia, é palavra de Deus. Eu estou aqui, eu estou ajudando vocês a achar um caminho para essas coisas, né? Para vocês aprender a conhecer, a ser, a fazer e a conviver. Só que isso só vai ter sentido, só vai ele sair do papel, sair aqui das aulas, se vocês realmente colocar em prática, sabe? Eu dou aula para vocês e a gente tem mais 2 turmas aqui. E quando eu fico feliz quando eu vejo resultado, quando eu vejo as pessoas falando: "Olha, eu estou fazendo tal coisa que eu aprendi". Então isso aí, alegra o nosso coração de professor, de humano. Imagina o coração de Deus quando Deus, ele vê que a gente ouve a palavra dele, que a gente aprende e a gente está se esforçando para fazer o que ele quer que nós façamos. Então, agrada muito o coração de Deus. E a minha oração por vocês sempre é que vocês façam, né? Que nós estamos na parte aqui do fazer. Fazer é pôr em prática aquilo que a gente é, aquilo que a gente adquire de conhecimento, né? Fazer aonde? Fazer no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, né? E é isso mesmo, aprender, guardar no coração, colocar em prática e exercitar aquilo que a gente conheceu. Então, é isso que eu desejo para vocês, tá bom? Que vocês não fiquem só aqui, mas que vocês vão buscar na palavra de Deus e se dedicar em colocar em prática o nosso conhecimento, tá bom? Então, vamos começar aqui, que hoje eu vou falar um assunto que eu acho muito interessante, gostoso de estudar. No livro de Mateus, capítulo 25 e 23, eu vou começar com esse versículo. E disse-lhe o Senhor, Jesus está falando aqui, ele está contando aquela parábola dos talentos. Então, ele, na explicação, no final da parábola, ele disse, como se a pessoa estivesse chegando lá na presença do Pai no céu e escutando essa frase, bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, você já imaginou essa frase sendo dita para você, para mim, um dia, quando Jesus fala, bem-estar, olha para mim, Sônia, bem-estar, serva, boa, fiel, entra. Ah, isso aí para mim já é o galardão, só, é igual aquele hino, só isso será céu para mim, né? Ouviu, eu não sei se vocês conhecem esse hino do cantor cristão que fala assim, olha, eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar e só isso será céu para mim. Quer dizer, só se eu ouvir, bem-vindo, servo bom e fiel, só isso aí já seria o céu e ainda tem muito mais, né? Então, estas são as palavras que a gente deve desejar, trabalhar, operar aqui enquanto nós estivermos aqui nessa terra, para que a gente possa ouvir da boca do nosso Senhor, bem-estar, servo bom e fiel, entra aqui, vamos nos alegrar, né? Porque eu te coloquei você você foi fiel no pouco, e sobre o muito agora te colocarei, vai ser o dia do nosso galardão. Agora, para que isso aconteça, né, aqui ele disse servo bom e fiel. Nós vamos aprender o que é um servo bom e fiel,
como a gente pode ser um servo bom e fiel? Porque isso tem a ver com fazer, né? Tudo que você aprendeu, Jesus foi servo bom e fiel, porque ele diz que tudo que ele viu o Pai fazer, ele fez também. Ele tem feito tudo que o Pai mandou ele fazer, ele obedeceu o Pai e ele fez aquilo que lá no céu ele via o Pai fazer. Então, com a gente não é diferente. Para a gente ouvir esse bem-vindo, servo bom e fiel, né? Você foi fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Para a gente ouvir essa frase, então a gente tem que aprender a fazer as coisas que Jesus faria se ele tivesse aqui, tá? Então vamos para frente para a gente ver como que a gente pode, então, aprender a ser um servo preparado para ouvir isso daí, né? O que produz, uma primeira coisa que a gente tem que entender, o que produz servos fiéis? Nós estamos vivendo uma época, tá difícil de vocês me enxergar aqui, tem uma luz bem em cima da minha cabeça. Olha, nós estamos vivendo uma época escasso de servos fiéis, né? Eu digo fidelidade no sentido de não sair da vontade de Deus, de não negociar princípios, servos que têm coragem de abraçar o evangelho, independente se você vai sofrer ou não, aqueles que se entregam realmente, verdadeiramente a Cristo. Então, é desses servos que Deus está falando, que ele vai dizer no céu, servo bom e fiel, entra, vamos desfrutar, né, das alegrias aqui do reino. Então, a primeira coisa para produzir servo bom e fiel é a nossa intimidade com o Senhor Jesus Cristo. O servo fiel e verdadeiro. Ele foi o servo fiel e verdadeiro. Então, quando a gente tem uma intimidade com Cristo, um relacionamento com Cristo, nós vamos copiar ele, né? Igual ele disse assim: olha, eu vim aqui para fazer a vontade do meu pai. O filho não faz nada que não vê o pai fazer. A gente sabe que isso é uma realidade até em criação de filho, que o filho sempre copia as coisas que ele vê os pais fazer, ou bom ou ruim. Então, no caso, a nossa intimidade com Jesus vai fazer com que nós aprendamos com ele a ser um servo bom e fiel, como ele foi servo. Ele esvaziou da sua glória e veio aqui para ser servo. E em Hebreus 2, eu espero que todos estejam com a Bíblia hoje. Vocês não estão carregando a Bíblia, não sei o que está acontecendo. Eu vou pedir que a Lídia lê para mim. Hebreus 2, 1 a 18. Tá. 2, 1 a 18? Isso. Então, nós Só? vamos ver. Pode Só? começar. Uhum. Ai, meu Deus. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque A se a Lídia palavra espera só um for, pouquinho, Lídia. Que você vai me ajudando, que é um trecho bem grandinho. Então, você vai me ajudando e eu vou explicando. Olha só esse versículo, presta atenção. Por essa razão, importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. Então, esse trecho das Escrituras que nós vamos ler, tá, é uma advertência, como se fosse um alerta para nós, porque ainda mais agora, para quem está vivendo essa época, é mais assim impactante do que para os hebreus quando eles ouviram isso aqui, porque nós temos que apegar com mais firmeza nas coisas que a gente tem ouvido. A gente já ouviu bastante, olha, só essa turminha aqui, né? Tem alguns aqui que estão com a gente desde o do princípio,
Então, a gente já ouviu muita coisa aqui, né? Já aprendemos muita coisa junto aqui. Mas de nada importa se nós não apegarmos com firmeza às verdades ouvidas e não se desviar dela, porque nós estamos vivendo dias difíceis, né? A Bíblia fala que nós estamos vivendo tempos difíceis, por quê? Porque nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus volta, mas a gente sabe que ele disse que haveria sinais e nós estamos vendo os sinais por aí. Então, está na época, sempre teve, mas agora, como nunca, nós temos que nos apegarmos com firmeza às verdades da palavra de Deus e dela jamais nos desviar. Agora a Lídia leu 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permanecem firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade? Pode continuar, Lídia. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não seja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que o tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que o convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquele que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Muito bem. Então, quando você lê uma passagem dessa, um capítulo, né? Esse capítulo aí, tenha ele anotado, para que você possa ler sempre, porque Jesus, na paixão da sua morte, no que ele passou, ele foi declarado o nosso Senhor, nosso Salvador, e Deus, ele deixou para que Jesus ele fosse o nosso espelho. Quando você olha para Cristo, olha por tudo que ele fez por nós, olha a posição que ele, da onde a gente estava e aonde ele colocou a gente, é para que a gente tenha uma intimidade com ele,
demais, uma ligação muito profunda com ele, porque aqui diz assim, olha, no versículo 11 que a Lídia leu, diz assim, pois tanto que santifica, como os que são santificados, quem santifica a gente é Cristo, né? E nós somos santificados por ele. Todos vêm de um só. Então, esse ser um com Deus, com Cristo, reconhecendo que ele se entregou, né? A verdade que nós conhecemos e que nós não podemos desviar dela jamais é que Jesus deu a vida por nós. Que Jesus ele não poupou nada dele. Ele veio e se entregou por nós como sacrifício pelos nossos pecados, de uma forma, ele provou da morte no nosso lugar. Então, tudo que ele fez para obedecer ao Pai e por amor de nós, tem que fazer com que a gente tenha uma intimidade com ele, um relacionamento com ele de uma forma que não é qualquer coisa, né? Qualquer ventinho de doutrina estranha vai tirar a gente dessa firmeza. Esse primeiro versículo do capítulo 2 é um alerta para a gente, né? Conhecendo Cristo. Esse livro de Hebreus aqui é maravilhoso, quando você puder, lê ele, porque ele fala de Jesus como sacerdote, nosso sumo sacerdote, que ele entrou por nós de uma vez por toda, oferecendo o sacrifício perfeito, e ele foi aceito por Deus, esse sacrifício, e ele tornou o autor da nossa salvação. E quando a gente sabe que tanto, né, que meu irmão está comentando aqui, tanto amor que Cristo teve por nós, que ele foi no nosso lugar e nos santificou, nos tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. Então, tudo isso tem que fazer a gente ter a confiança nele, andar junto com ele, ter uma intimidade, ter um relacionamento com ele, né? E aqui fala que o último versículo também fala, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, ele pode socorrer os que são tentados. Então, ter esse capítulo aqui, ele mostra tudo que Jesus fez, tudo que Jesus é para nós, e a gente negligenciar a nossa intimidade com Deus não é retrocesso. Cada dia você vai retrocedendo ao invés de desenvolver espiritualmente. Não há desenvolvimento pessoal em todas as áreas, espiritual, emocional, físico, tudo. Não há desenvolvimento se você não tiver essa intimidade com Deus, porque é Deus que nos santifica, é Cristo que morreu por nós, e Ele que quer ser o nosso Senhor, aquele que anda com a gente, né? No Filipenses 2 é aquele versículo que sempre eu falo aqui para vocês, e aonde eu estou dando aula, eu gosto muito de usar esse versículo, porque essa passagem bíblica, porque ela é muito, ela fala muito, né? Fala que tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus. Se ele viesse aqui nesse mundo e, né, ele mesmo não falava, quando os outros falavam, você está se falando que você é Deus, não sei o quê, ele falava, vocês estão falando. Jesus, quando ele veio aqui, embora sendo 100% homem, 100% Deus, no momento que ele teve aqui, ele foi servo, ele veio para servir, né? Então, aqui embaixo, depois desse tópico 1 aqui, tem o Filipenses, e diz assim, ó, Jesus deixou tudo para se tornar servo. Você já imaginou isso? O que é isso? Como que você vai se produz servos bons, fiéis por aí? É quando a pessoa olha para Cristo, olha para ele, o que Jesus foi. Jesus deixou a glória, né? Esvaziou de si mesmo e e tomou a forma de servo. Ele veio aqui para servir, né?
e a Bíblia fala que, sendo achado em forma de servo, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, ele se entregou, aqui no 2, aqui dessas bolinhas, aqui, ó. Ele entregou-se para fazer a vontade do Pai. Quando Jesus esteve aqui, o importante era fazer a vontade do Pai. A prioridade era fazer a vontade do Pai. E eu não sei como que é aí onde vocês moram, convívio com crentes, mas eu tenho visto assim, eu tenho percebido que eu não sei, dá a impressão que nós estamos vivendo um tempo diferente mesmo, um clima de que está perto da volta de Cristo, porque o amor das próprias pessoas que conhecem Cristo parece que está frio. As pessoas não se preocupam em fazer a vontade de Deus a todo custo, né? Tantos testemunhos que a gente já teve no passado, aqui no capítulo 11 mesmo do livro de Hebreus, você fala dos heróis da fé, mas depois deles, né, coisas que não estão escritas na Bíblia, mas estão na história da igreja, na história dos cristãos, a gente vê quantas pessoas que morreram para poder segurar essa verdade, defender a verdade, morreram pela causa de Cristo, aquelas pessoas que abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. E parece que nós estamos vivendo uma época que as pessoas não querem se sacrificar em nada para fazer a vontade de Deus, e você tem que tratar as pessoas como um cristal. Crentes, eu estou dizendo crentes, não estou dizendo nem dos incrédulos, porque são pessoas muito sensíveis que qualquer coisa da própria palavra que é falada, bate de frente, a pessoa já não quer saber mais de servir a Deus, e assim vai. Pode falar, Lídia. Abre o microfone. Isso, abre o microfone. Interessante, professora, que há 10 minutos antes de começar, né, a aula do professor Daniel, nós estávamos falando exatamente isso, relacionado, né, hoje. Então, as pessoas não querem pregar o verdadeiro evangelho da salvação. Elas fazem toda uma maquiagem, né, em cima de uma coisa que é para vender, para arrecadar dinheiro. A igreja está sendo muito mercenária, não generalizando, mas está sendo, porque o que pregavam, o que era antes, muitos estão vivendo hoje. E é tão desesperadora essa situação que a gente vive, porque assim, isso faz com que a gente fique muito triste. Muitas vezes eu sempre faço questão, né, de dizer assim, de dar meu testemunho, dar o testemunho de mim mesmo, dizendo que eu deixo, e é como se eu fosse permanecer naquele local, naquela igreja, e eu fosse me deixar corromper também, sabe? Então, é muito difícil, porque as pessoas, elas visam muito a luxúria, status, querem todo tempo, né, tá na mídia, ser reconhecido pelo homem, andar o Brasil todo, ir para o exterior, falar da sua própria... Eu até falo que eu não vejo Cristo nessas pessoas, não tem a mente de Cristo. E é o que é melhor eu fazer? Eu me afastar. Estava falando agora há pouco, uma amiga está aqui em casa, e a gente estava conversando sobre isso, e eu ficar aqui, me perdoe se eu estiver falando, mas assim, ficar aqui estudando a palavra, sabe, fazendo isso que eu estou fazendo agora, que eu estou aprendendo muito mais, eu estou sendo humilde, e como lá mesmo no capítulo 8, se eu não me engano, que diz, né, todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, né? Então, olhando por esse lado, hoje ninguém quer mais fazer isso.
tem que ter um bom dinheiro, tem que ter um bom carro, tem que ter passaporte, tem que ter uma boa hospedagem, e quando a gente vê, meu Deus, nenhuma alma se rende, muito pelo contrário, sai horrorizada daqueles lugares que vão ouvir. E isso, como a senhora falou no início, se nos entristece, né? Enquanto seres humanos, carne, imagina Cristo, né? Imagina o coração de Deus. Imagina Cristo, porque Ele é o nosso espelho, né? A gente olha para Cristo, quem Ele era? Um servo fiel, verdadeiro, humilde. Ele nunca se preocupou onde ele ia ficar, o que ele ia ter. Ele não Nada. veio, é, ele não veio para isso, né? Não. E a verdade é essa, que o evangelho de muitos, a gente, igual a Lídia falou, a gente não pode generalizar, que ainda existe muitos servos bons e fiéis, mas Sim, a gente está numa época muito difícil, que dá até nojo, para dizer a verdade, de tanta baboseira que é falada, ao invés de falar a palavra de Deus. Seria muito melhor se pessoas, pegasse o a homem Bíblia. sendo bajulado, como que, meu Deus, como é que pode querer se sentir, massagear o ego com tanta bajulação que a gente vê enquanto foi tão diferente, foi tão diferente. Então, eu quero ser humilde, eu quero Mas ficar desse jeito que eu estou mesmo. sabe o que que é? É outra coisa. As pessoas são raras, tá virando raridade pessoas que querem uma mensagem que confronte. E nós devemos buscar, porque Deus é nosso Pai. Essa palavra aqui é de Deus. E se ela é de Deus, ela é para confrontar a gente, para a gente melhorar. Né? Quando o pai da gente antigamente sentava a gente numa cadeira e sentava com outra de frente e começava a dar uma bronca, ele visava que a gente mudasse de atitude e ficasse uma criança melhor, né? Eu tinha isso, meu pai falava, e se não É resolvesse, a cinta comia. verdade. Então, Hoje eu fui ignorada em relação a isso, de dizer que eu admiro, eu honrei meus pais, né, até morrer assim, dizer que a criação, né, método tradicional, não, nada disso, foi como manda a palavra. Então, eu fui assim, passei para minha filha, e eu já vejo, minha filha ainda não tem filho, mas aí eu já vejo minhas irmãs, sobrinha, criando do mesmo jeito, tem hora para dormir, para comer. Um garoto de 9 anos não tem telefone, os pais são bem-sucedidos, né, financeiramente, tem hora para dormir, tem hora para acordar. Está com 9 anos, está no 3º ano, mas foi contemplado essa semana com certificado da tabuada de multiplicação, quer dizer, todos, então sabe muito. Por quê? Não rejeita comida. Mas isso aí também é demais. Eu digo, pode ser demais. Para mim é demais, bom. é, é Sei isso para as mesmo. outras pessoas, né? É demais, é tudo melhor. Então é isso, é muito difícil quando a gente está fazendo as coisas certas e vem o outro retrucar dizendo, por que quer ser melhor? Claro que tem que ser melhor. Uhum. E a gente vai ver daqui para frente, eu acho que isso aí, a tendência é ter esse aumento desse padrão de comportamento. Agora, o que a gente precisa é nós nos apegarmos às verdades que nós aprendemos e delas jamais nos desviarmos. Porque vai sim, você vai ver que o tempo vai passando, conforme se aproxima a volta de Cristo, nós vamos vendo tanta coisa falsa, tanta coisa mentirosa, tantos servos que têm uma capa de ovelha e um coração de lobo. Então, nós precisamos de ficar firmes, apoiados na verdade e desejar ser como Jesus. E a gente só vai aprender a ser como Jesus se a gente tiver essa intimidade com Ele. Porque eu só conheço uma pessoa quando eu vou, né, várias vezes me relacionando, conversando
com vocês, alguns aqui eu já conheço até mais que os outros, porque a gente conversa aqui, a gente se conhece, parece que é difícil, mas eu sinto que eu conheço vocês, eu penso em vocês durante a semana, eu oro por vocês, então, você já faz parte da minha vida. Então, porque a gente se conheceu, importa que seja dessa forma aqui virtual, mas a gente vai tendo uma intimidade. E com Deus também, ninguém jamais viu Deus, mas pela fé, se a gente ficar firme na palavra, conhecendo Deus, conhecendo como Jesus pensa, tendo essa intimidade com Ele, você vai se tornar um servo bom e fiel, do qual Deus vai falar servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei, entra, vamos nos alegrar junto, né? Então, olha só, Jesus aqui é o nosso exemplo, ele deixou tudo e se tornou servo, ele entregou para fazer a vontade do Pai, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, que era maldição, que era maldito todo aquele que foi colocado no madeiro. Jesus foi lá, foi colocado no madeiro, envergonhado no nosso lugar, ele suportou. E na sua humilhação, Deus o exaltou acima de todo, porque a Bíblia fala que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está em cima no céu, embaixo na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Deus Pai e Jesus vai ser glorificado quando todo joelho se dobrar. Se não se dobrar agora, né, a gente vê tantos escândalos no meio, né, religioso aí, gospel. Falo gospel porque é o que tá um termo que as pessoas entendem, mas no meio cristão, muitos escândalos, muitas conversas torpes, e, e eu fico pensando muito sobre isso que a gente está falando. Hoje em dia ninguém quer ouvir confrontamento, ninguém quer ser confrontado, ninguém quer ouvir sobre arrependimento, e essas coisas que Deus que nos ajuda a ser parecido com Jesus, ajuda a gente ser servo bom e fiel, que reconhece os seus erros, né? No 12:13 diz assim: a meus irmãos declarei, Jesus dizendo, ó, aqui ele trouxe os filhos que o Pai lhe dera para salvar. O último tópico aqui, olha aqui. Aos meus irmãos declarei o teu nome e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que estou, e eu e os filhos que Deus me deu. Então, daqueles que Deus deu a Jesus para salvar, nenhum deles se perdeu, né? E não vai se perder. Todo aquele que vai a ele, de maneira nenhuma ele vai lançar fora. E ter uma intimidade com Cristo depende de nós. Ele fez toda a obra. Então, quanto mais perto de Cristo você estiver, melhor servo você vai ser. E a Bíblia fala que aquele que é servo, ele vai ser maior, né? Quem é servo nesse mundo é maior, é a mesma coisa que o homem mais importante. Imagina aí na tua cabeça, a pessoa que está em alta agora, importante, rico, se ele falasse, eu vou largar tudo e você é um servo de Cristo, ele estaria sendo promovido. Porque ser servo de Cristo, ser servo de Deus, é uma honra para nós, que nós nem merecemos sofrer pela causa de Cristo, nós não somos nem dignos, né? Pode passar, Daniel. Então, vocês entenderam como que se produz servos fiéis? É na intimidade com Jesus. É conhecendo como Jesus era servo e nós vamos ser como ele, nós vamos copiar. Como posso ser? Ali, aquela pergunta era como se faz um servo bom e fiel. Aqui é como eu posso ser. Como posso ser um servo fiel, né? Como posso ser?
Porque servir tem a ver com fazer, e nós estamos aprendendo sobre o fazer. Como eu posso ser um servo fiel? Entregar, e isso aqui, olha, não dá para ser um servo se você não fizer isso aqui. Entrega incondicional de sua vida e vontades ao Senhor. É quando você, né, se esvazia, faz como Jesus se esvaziou da glória e veio para cá fazer a vontade de Deus em nos salvar. Então, como eu posso ser um servo fiel, como Jesus era um servo fiel? É quando você entrega incondicionalmente a sua vida e as suas vontades ao Senhor. Fala, Deus, a partir de agora, eu estou nas suas mãos. Eu quero ser seu servo. O Senhor manda e eu obedeço, porque eu confio que o Senhor vai me conduzir da forma certa e eu vou ser feliz, eu vou ser pleno, vou ser abençoado se eu fizer a sua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, quero fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus dizia isso, eu não vim do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, aqui, vamos nessas bolinhas aqui, nos tópicos. Lembre-se, em todo momento, seu compromisso é com Deus e não com os homens. Eu vou pedir para a Máurea ler para mim. Colossenses 3:23. Às vezes, até que a Máurea acha lá... Ah, você está com o microfone, Máurea? Ou ainda está com problema? Não sei se era o dela. Não está respondendo. Então, vou pedir para a Neuza ler para mim. Colossenses 3:23. Isso. Então, gente, ó. Oi? Fazei de todo o coração. E tudo Isso. quando fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso. Então, nosso compromisso é com Deus e não com os homens. A gente faz para as pessoas, mas como se estivesse fazendo para Deus. Quando a gente coloca isso em prioridade, gente, nós nunca vamos ter problema, porque você não vai ficar reclamando, porque você não fez para aquela pessoa que não te reconheceu, né? Você serviu ela, você deu o melhor que você tinha para ajudar aquela pessoa, e às vezes você não é reconhecido. Hoje mesmo eu estava, antes da aula, eu vivi um caso assim, sabe? Assim, sabe, pessoas que você ajuda, você faz tudo, né? Dedica da sua vida para ela e você vê a pessoa fazendo exatamente o contrário de tudo aquilo que você gostaria que ela fizesse. Mas como aí você volta para trás e pergunta, né? Eu fiz para ela, eu fiz para Deus. Se você fez para Deus, então toca a vida. Deus nunca te decepciona. Então vai em frente, tá? Eu vou aproveitar que o irmão abriu a janelinha aqui, eu vou pedir para ele ler o Provérbios. Vai abrindo no Provérbios 28:13. O Daniel que vê quem que está aí, que eu não estou vendo todos, Daniel. Você pede para alguém ler o Hebreus 12:1. A irmã Raquel. Só um instante, irmão. Ah, então tá bom. Então, eu tô com meus netinhos em casa hoje, eles estão aparecendo por aqui. Mas então tá, gente, olha, antes dela, a Neuza leu Colossenses 3:23, é um versículo de cabeceira também, né? Tudo que você fizer, faz de todo o coração. E lembra sempre, olha, eu entreguei a minha vida para ser servo de Cristo. Eu preciso servir as pessoas. Ele diz que quando eu sirvo as pessoas, é como se eu estivesse servindo a ele. Então, para você ser um servo é incondicional as suas vontades e a sua entrega. E outra coisa, mantenha sua vida pura. Confesse seus pecados e os abandone. Então, para você ser um bom servo, mantenha sua vida pura. Nós estamos vivendo um mundo que, olha,
é complicado, né? Então, o irmão vai ler o provérbio 28:13. Amém, né, amados? A Bíblia diz o seguinte, Provérbio 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Amém. Olha, amém. Muito bom, né? Então, como você mantém a sua vida pura? É você, aqui a gente vai ver mais embaixo, é você fugir das paixões desse mundo. As suas vontades agora pertencem ao Senhor. Eu não tenho mais vontade, a vontade de Deus é a minha vontade. Então, caso, como nós temos a nossa natureza pecaminosa, e se a gente cai em algum pecado, confessa eles a Deus e deixa, e abandona, né? Porque quem confessa vai, quem esconde não vai prosperar, não vai para frente como servo. Aqui na nossa região mesmo, muitos pastores já aconteceu de cair em pecado e perdeu todo o ministério, perdeu família, perdeu tudo, porque não vigiou nessa parte. Satanás, ele anda ao derredor. E ele sabe que nós somos pecadores, então ele vai usar nossas fraquezas. Então, quando você vê, confessa para Deus, Deus, eu estou com um problema nessa área, eu quero ser sua serva, eu quero ser seu servo, eu estou com... A gente está falando aqui, né, no caso de pureza, eu citei esse caso de adultério, de prostituição, mas pode ser qualquer outra coisa. E que Deus conhece suas fraquezas e você também, então confesse suas fraquezas e fala, eu quero abandonar, eu não quero isso para mim, a minha vontade é a sua vontade. E em Hebreus 12:1, eu estou aberto aqui, você já pediu para alguém? A Raquel vai ler? Tá aí, Raquel? Raquel? Sim, vou ler. Posso ler? Pode ler, querida. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É muito bom esse versículo e ainda tem o segundo que eu gosto muito. Para a gente conseguir completar essa carreira, lê o 2, Raquel. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ah, esses 2 versículos é demais, né? Então, aqui, ele fala, no 11, ele fala aquela galeria dos heróis da fé. E depois ele fala assim, visto que nós estamos cercados por essa tão grande nuvem de testemunha. Quer dizer, todos os salvos do Velho Testamento estão lá apreciando o nosso trabalho. Pastor João, né, com 90 e poucos anos, ele falava, toda vez que algo me entristece, que eu me desanimava na minha carreira de servo, eu olhava assim, pensava, minha mãe está lá no céu, meu pai, todos como ele a gente imaginava, porque ele ilustrava, assim, ele falava de um jeito que a gente ia imaginando. Ele falava como se fosse um grande estádio, e a gente ia lá embaixo lutando e eles assistindo. Então ele fala, visto que nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunha, deixando, nós temos que deixar todo o embaraço, né? E o pecado que tenazmente, que cola, que quer colar na gente, né? Tenazmente nos assedia, que vem ali, ó, para querer fisgar a gente. Então, a gente corre a nossa corrida com perseverança, sem desanimar, sem desistir. E aí ela leu 2, a Raquel, olhando para quem? O que faz a gente chegar a completar a carreira é quando o nosso foco está em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus, pela alegria que ele estava proposto depois da cruz, ele suportou a vergonha e o escárnio para poder, ele olhou
nesse momento aqui, ele viu a gente aqui hoje falando dele, ele viu milhares e milhares de pessoas salvas, então ele suportou tudo. Então eu penso assim, se você quer ser um servo que vai até o final na sua vida, na sua carreira cristã, né? Então o que que você tem que fazer? Suporte as aflições, corra legitimamente a corrida, fala a verdade, se apega àquelas verdades dela, você não retroceda, né? E olha o que está depois do sofrimento que você passa hoje. Lá na frente você vai ter a recompensa. Depois aqui vem, peça perdão e perdoe. Você nunca vai ser um servo fiel se você tiver amargura, mágoa no coração. Você viu que está bastante aqui o livro de Hebreus está aqui, né? Presente. Quem pode ler agora o Hebreus 12:15? Muito bom esse versículo também. Eu leio. Quem pode? A Raquel, Tendo, se tiver aí, pode ler. Quem tiver perto, pode ler. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Espera aí, irmã. Uhum. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu vou falar para você, a raiz de amargura é como se fosse um câncer. Se eu estou amargurada com alguém e eu não peço perdão ou eu não libero perdão para aquela pessoa, provavelmente eu vou falar daquela pessoa para outra pessoa que também vai ficar com raiva e vai falar para outra pessoa e daí vai contaminar um monte de gente. Então, não alimente raiz de amargura, perdoa, peça perdão. Ah, mas eu tô certo. Às vezes eu já cansei de pedir perdão para pessoas, mesmo eu estando certo, porque eu sei que a pessoa vai pensar bem e daqui a pouco ela mesma vai reconhecer o erro. Tem problema não, se você está certo, se você está errado. Jesus não estava errado e ele morreu por nós. Outra coisa, tenha contentamento, um servo para viver nesse mundo aqui. Olha, tem tanta coisa que faz a gente desejar. Nossa, olha, é tanta coisa. É, eu imagino isso quando eu entro num shopping. Eu falo, gente, mas olha, antigamente eu ficava 6 meses no sítio sem ir para a cidade. Minha mãe vinha, comprava uma roupa 2 vezes por ano para a gente, passava tudo legal. Quando chegava roupa nova, era aquela alegria, uma troca de roupa para cada irmão, e estava todo mundo satisfeito. Agora a gente vai num shopping, roupa para todo lado, de todo modelo, de toda cor, aí você começa a imaginar que você precisa. Nossa, olha, eu preciso disso, eu preciso. Na verdade, a gente não precisa de nada, de quase nada do que a gente acha que precisa. Disse que um missionário, ele passou muitos anos trabalhando numa tribo de indígenas, e ele acostumou com pouco, com coisas simples, comer aquelas coisas simples. Aí ele veio, né, voltou para a cidade, foi para a cidade passear, passar um tempo lá, e ele levaram ele num shopping para passear. E ele ficou um tempão parado, olhando, e depois ele disse assim: eu nunca vi tanta coisa que eu não preciso junta. Porque ele falou: eu não preciso de nada disso. Ele deve ter pensado assim: eu vivi todos esses anos sem usar nada disso, né? Então, é mais ou menos assim. Contentamento, às vezes a gente falta contentamento e a gente olha muito para o que os outros têm, e acontece o que a Lídia falou, que hoje em dia os pregadores, os pastores estão virando verdadeiro mercenário, porque se um tem um carro bom, o outro também acha que, não que por ser um pastor, a pessoa não tem direito de ter um carro bom, ter uma vida, o seu alimento, ter coisas que seria bom para ele. Deus é um Deus amoroso que abençoa a gente também, né? Eu estava falando com meu marido esses dias, olha,
Já teve época, muitas épocas, que a gente tinha pouca até alimentação, às vezes era difícil para nós, não que faltou, nunca Deus deixou a gente passar fome, mas a gente já passou bastante privação, assim, de não ter coisa que a gente estava com vontade naquela época, mas nós não morremos por causa disso, né? E hoje Deus nos abençoou que dá para comer aquelas coisas que a gente não conseguia comer, e às vezes a gente nem liga para isso, porque se você for desistir de servir a Deus, porque te falta isso, te falta aquilo, ou se for para falsificar o evangelho só para poder ter pessoas contribuindo para você ter um status, para você ter uma vida melhor, não vale a pena. Deus não vai falar servo bom e fiel, né? Vai ser aquele servo negligente que Deus não tem prazer na vida dele. Então, olha, tenha contentamento com aquilo que Deus te deu naquele momento, porque o dia que ele quiser te abençoar e dar mais, ele dá também, porque Deus é generoso e Deus é bom. Combata o orgulho. O orgulho é a pior coisa que tem. Aqui eu não coloquei a referência, mas é aquele lá que o orgulho precede a queda. Quer dizer, antes a pessoa fica orgulhosa, a próxima coisa que acontece, ela vai cair. Então, não tem motivo para que a gente orgulhe de nada, né? Porque não há nada que nós temos que nós não temos recebido. E se a gente recebeu, não tem do que se gloriar. Então, se você não combater o orgulho, como servo de Deus, mesmo que você sirva uma vida inteira, eu olhava para um homem de 90 e poucos anos, que deixou o país dele desenvolvido e veio morar no interior do Amazonas, onde não tinha nem rua asfaltada, nem luz elétrica, como o pastor João, e ele falava direto para a gente, assim, a gente achava incrível as histórias dele, que ele andava, ele contava para a gente, não para se gloriar, mas para falar, era coisa difícil, não ia gloriar em coisa difícil, né? Era dificuldade que ele passava, então a gente falava, ixi, ele já sofreu tanto, né? Já serviu bastante, e ele falava direto, olha, e depois de tudo isso, a gente é servo inútil, porque a gente não é capaz de fazer nada que possa retribuir o que Jesus fez por nós. E é bem verdade isso, né? Se você não combater o orgulho, se a gente achar que é alguma coisa, caso contrário de não combater o orgulho, você cairá na condenação. Eu escrevi errado aqui, é na condenação do diabo, né? Do Satanás. Porque, primeiro, será que... Gente, eu acho que eu ando ceguinha aqui. Eu não sei se é 1 Timóteo 3,6 ou 1 Tessalonicenses 3,6, que eu vi aqui. Quem achar primeiro, um procura primeiro Timóteo, eu acho que é Tessalonicenses. 1 Timóteo 3,6. Então, lê para mim, pastor Gil. Não sejas neófito, para não suceder que se soberbeza e incorra na condenação do diabo. Uhum. Aqui nesse caso, aqui o neófito é uma pessoa, ela está nova no que ainda, né? Então, ela pode se ensoberbecer de estar ali naquela posição que deveria ser uma coisa de ser humilde, às vezes só pelo fato dela estar numa posição de liderança, ela vai se ensoberbecer como Satanás e cair na mesma condenação que ele. Então, como ser um servo fiel? É isso aí, ó, recapitulando, a entrega incondicional de tudo. Quando você entrega tudo, você vai saber que o seu compromisso é com Deus, você vai cuidar da sua vida para manter uma vida pura, confessando pecado, abandonando pecados, pedindo perdão, perdoando, não nutrir raízes de amargura, tendo contentamento com aquilo que vem, combatendo o orgulho, né?
Agora tem mais um aqui, nós já estamos acabando, tá? Passa aí, Daniel. Ah, tá aqui já, né? Manter a sua reputação. Sabe aquele negócio de que ninguém tem nada com a minha vida, eu faço o que eu quero, não tem que dar satisfação para ninguém, né? É uma frase que muitas pessoas gostam de falar. Mas, na verdade, quando a gente entrega a nossa vida ao senhorio de Cristo e entrega incondicionalmente para ser um servo fiel, a gente tem que cuidar, sim, da nossa reputação, do nosso testemunho, porque as pessoas estão olhando para nós. O pastor Gildo já está com a Bíblia no 1 Timóteo 6, ele leu o 6, lê o 7 para mim, por favor, pastor. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tá vendo? Então, se uma pessoa vai ser um servo de Cristo, servir os irmãos como um líder numa igreja, numa classe de escola dominical como uma professora, você acaba sendo né, tendo um rebanhozinho infantil, no caso de mulheres que prega para a criança, que ensina a criança nas salinhas, e pastores e líderes. A Bíblia fala que a gente tem que ter um bom testemunho dos de fora, porque a gente está querendo ganhar os de fora da igreja, né? E porque senão a gente vai cair em condenação e em laço do diabo. Isso aí é muito triste. Eu já vi isso nesses 30 e poucos anos, já vi gente acontecer isso e é muito triste. Pessoas que tinham um potencial para falar de Jesus, para ganhar almas, que caiu manchou o seu testemunho e caiu nesse laço, tá? Fuja de toda aparência do mal. Tem vezes que você não fez o mal, mas você tem uma falta de percepção e não consegue enxergar que aquele comportamento seu gera uma aparência de mal, não é um mal, né? Não é em si, a pessoa não fez o que os outros talvez pensem que ele está fazendo. Mas para que você vai correr um risco dos outros pensar que você está cometendo um erro, um pecado sério, sendo que você nem está? Então, nós precisamos ter percepção de saber se eu estou nesse lugar aqui, alguém pode pensar que eu estou fazendo isso? Pode. Então, eu não vou ficar aqui. Vou sair daqui, nem vou passar, não vou nesse lugar, né? Então, isso, nossa vida é carta, né? É cartas abertas. Fuja de toda. 1 Tessalonicenses. Quem vai ler para mim esse versículo? 5:22. Muito grande, hein? Abstende-vos de toda aparência do mal. Esse aí dá até para falar decorado, né? Sai fora de toda a aparência do mal, abstende, né? Não faça isso. Se você vê que aquilo ali pega mal, sai fora, porque nós já somos, os olhos dos ímpios fica sobre nós, né? Para acusação, e às vezes você mancha sua reputação só pela aparência do mal, que você está participando de alguma coisa que não é bem visto. Outra coisa, a gente já tinha falado sobre perdão, mas repetiu aqui, ó, peça perdão e perdoe, né, não alimente a raiz de amargura. Evite a imoralidade a todo o custo, tá? Corre, faz igual o José, corre, nem que você tiver que deixar a capa na mão de alguém, corre, evita a imoralidade a todo custo, porque depois eu sei que é possível sim recuperar uma pessoa que caiu, porque Deus perdoa os nossos pecados, mas é difícil depois de você reconstruir um testemunho que foi maculado. 1 Coríntios 6, 18 e 20. Vamos ver quem que está aí com a espada afiada para ler para mim.
Eu estou aqui com a minha Bíblia do lado, mas eu quero que vocês usem a Bíblia. E o livro de Hebreus 12, 15. Ah, tá. Você está com ele aí? Sim, Pode ler ele, então, e alguém vai achando esse 1 Coríntios aí, e quem lê primeiro, quem abre primeiro pode ler. Lê o Hebreus, então. tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que de nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Muito bem. Acho que eu repeti esse tópico aqui, a gente tinha lido, mas é muito bom também esse versículo aí. Pode grifar na Bíblia, né, para a gente estar sempre lembrando. Agora, então, vamos lá. Evite moralidade a todo custo. Quem abriu 1 Coríntios 6, 18 a 20? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprada por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Esse versículo é tão claro, né? É tão claro, é muito claro. Então, evite a imoralidade. Todo pecado que você comete é fora do corpo, mas aquele que comete imoralidade, ele está pecando contra o próprio corpo, e o corpo, tanto o corpo e o espírito, nós fomos comprados, né, por um bom preço, que é o sangue de Cristo. Nós não pertencemos a nós mesmos. Às vezes a pessoa fala, a vida é minha, o corpo é meu. Bom, se você entregou sua vida a Cristo, não, né? Viva pela fé, para terminar, viva pela fé. A fé. Ai, o que eu fiz? O que eu escrevi aqui? Não sei o que eu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui no meu. Eu acho que na hora de digitar eu fiz alguma coisa aqui. Viva pela fé. A fé é raiz, espera. A fé não é nessa raiz aqui, não é o que eu queria escrever, mas a fé, ela espera, ela sofre e ela colhe o bom fruto. Hebreus 10, 38 e 39. Mas eu vou ler o que eu tinha colocado aqui no meu esboço, ó. Viva pela fé. A fé submete. Eu acho que eu misturei na hora de digitar. A fé submete, a fé obedece, a fé planta, a fé rega, a fé espera, a fé sofre e a fé colhe o bom fruto. Eu comi um monte de coisa aqui. Então, se você. Você tá. Ué? Você guardou tudo, Daniel? A fé submete, a fé obedece, a fé planta. Colhe, espera, sofre, colhe bom. Isso. E depois colhe o bom fruto. Aqui nesse Hebreus 10, 38, fala assim, ó, o meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O justo, o servo, vai viver pela fé. Isso aí, desde o princípio era assim, né? Desde a época do maná, era para colher o maná diário. Se você estocasse, apodrecia. Você tem que ter fé que amanhã eles teriam que ter fé que no dia seguinte ia ter maná de novo. E nós temos que ter fé que todo dia, né, é um dia de cada vez, e em todos eles Deus vai estar lá presente. E se você tem fé, você se submete à vontade dele, você obedece ele, e você semeia a boa semente do evangelho, e você espera, né? Primeiro planta, rega, né? Espera,
ali com aquela vontade que aqueles sementes germine, sofre e depois você vai colher o bom fruto, porque a Bíblia diz que aquele que sai chorando, semeando, vai voltar sorrindo, trazendo seus peixes, não é isso? Então, agora aqui, na última, é só o trabalho que eu dei para vocês. É muito fácil. Aqui eu deixei o cântico do servo que está em Isaías. Primeiro é o cântico do servo escolhido, do servo humilhado, do servo obediente, depois o cântico do servo em 5 estrofes. Fala do servo prudente, desprezado, ferido, morto e vitorioso. Está falando de Jesus. Então, vocês vão ler tudo isso daí e vão anotar as qualidades do servo escolhido, as qualidades são essas. Do servo sofredor, são essas. Depois que você anotar tudo, você vai fazer uma análise pessoal. Lista todas as qualidades do servo que está nesses cânticos e faça um exame da sua vida e anote as qualidades que você possui e o seu alvo deve ser possuir todas. Fala as que você quer possuir, melhorar. E a pergunta é: você está pronto a fazer a seguinte declaração? Senhor, eu entrego a minha vida à vontade incondicionalmente. Eu entrego a minha vida e a minha vontade incondicionalmente a ti. Faze de mim um servo fiel. Quero glorificar, eu quero te glorificar na minha vida. Amém? Que Deus abençoe vocês. Se vocês tiverem dúvida essa tarefa aqui, daqui 15 dias vocês vão entregar para mim na hora que a gente retornar, tá? Tem 15 dias para você fazer. E aí, se você tiver dúvida, pode perguntar no grupo, tá bom? Combinado, gente? Certo. Então, vocês vão ficar esses 15 dias estudando, reveja as aulas, se tiver dúvida, e faz esse trabalho aí, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, bons cultos no final de semana, feliz Dia das Mães para quem é mãe aqui, que o Senhor possa Obrigada, igualmente. abençoar, Obrigada. proteger, tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus, gente. Amo vocês, viu? Ó, beijo.